Olá, alunos! Sejam bem-vindos ao canal da Astra Educa e hoje vamos estudar para o concurso da Polícia Militar do Estado de São Paulo, cargo de cadete, na disciplina de Língua Portuguesa. Neste estudo, eu vou te conduzir pelos temas mais cobrados em prova, explicando de um jeito direto, como se estivéssemos em sala, com foco em regra, pegadinha de banca e aplicação em questão. Quando a prova fala em norma ortográfica, ela está cobrando domínio da escrita padrão, acentuação, uso do hífen, emprego de letras maiúsculas e minúsculas e também grafias consolidadas pela ortografia oficial. Em acentuação, você precisa lembrar que a regra não é decorar palavra por palavra, é reconhecer padrões. Proparoxítonas são sempre acentuadas. Paroxítonas são acentuadas quando terminam em grupos específicos, como ditongo, consoante diferente de aquelas mais comuns, e certas terminações que a banca adora. Oxítonas são acentuadas quando terminam em vogal, em ditongo aberto e em algumas terminações específicas. Um ponto que confunde muita gente é o acento diferencial, que ficou bem mais restrito. Em geral, ele só se mantém em casos tradicionais e para evitar ambiguidade em usos consagrados, mas a regra atual reduziu bastante essas exceções. Outro ponto de prova é o uso de acento em hiatos, como quando a vogal tônica I ou U aparece separada em uma sílaba, desde que não forme ditongo e respeite condições como não vir depois de ditongo em certos casos. A banca gosta de colocar exemplos em que parece hiato, mas a pronúncia forma ditongo, e aí não acentua. O hífen é outro tema recorrente. Aqui a lógica é perceber quando o prefixo termina com a mesma vogal ou consoante do segundo elemento, quando há encontro de consoantes específica, e quando o segundo termo começa com certas letras que mudam o comportamento do prefixo. Em geral, usa-se hífen quando há repetição da mesma letra na junção, como vogal com vogal igual, ou quando há situações tradicionais com prefixos que exigem hífen por clareza e padrão. Em muitos casos, se não há repetição e não há exigência específica, ocorre aglutinação, isto é, escreve-se junto. Também caem grafias com não e quase funcionando como prefixos, e palavras compostas consagradas. O caminho seguro em prova é reconhecer que o hífen busca evitar choque gráfico e preservar a leitura, mas o examinador vai cobrar o que está na regra oficial, então treinar com exemplos é essencial. Ainda na ortografia, a banca cobra confusões de letras e fonemas, como S e Z, X e CH, G e J. Não é só som. A escrita segue etimologia e convenção. Também caem as regras de uso de maiúsculas, nomes próprios, instituições, documentos oficiais, eventos e também casos de personificação. Mas cuidado, porque muitos termos comuns não levam maiúscula, mesmo em contexto institucional, se não forem nome próprio formal. Agora entramos em morfossintaxe, que é a parte mais pesada e mais pontuável. Morfossintaxe junta morfologia, que estuda a forma e as classes de palavras, com sintaxe, que estuda a função das palavras na oração e a relação entre orações. Classes de palavras são cobradas tanto pelo reconhecimento quanto pela função. Substantivo nomeia seres, objetos, lugares, ideias. Pode ser concreto ou abstrato, comum ou próprio. Artigo define ou indefinido substantivo e ajuda a identificar gênero e número. Adjetivo caracteriza substantivo e pode formar locuções, além de poder ter função predicativa. Pronome retoma, aponta ou substitui termos, e é peça-chave de coesão no texto. Pode ser pessoal, possessivo, demonstrativo, relativo, indefinido, interrogativo. Verbo expressa ação, estado, fenômeno, e varia em pessoa, número, tempo, modo e voz. Advérbio modifica verbo, adjetivo ou outro advérbio, indicando circunstância, e também pode aparecer como intensificador. Preposição liga termos e marca relações, sendo central para a regência. Conjunção liga orações ou termos, e é decisiva para interpretar sentido e estrutura. Interjeição expressa emoção, e aparece mais em textos literários e dialogais. Numeral indica quantidade, ordem, fração ou multiplicação. E a banca também cobra locuções, como locução adjetiva, adverbial,
verbal e conjuntiva. Os processos de derivação aparecem quando a banca quer avaliar formação de palavras. Derivação pode ser por prefixo, por sufixo, por prefixo e sufixo ao mesmo tempo, por parassíntese quando a palavra só existe com os dois juntos, por regressiva quando se reduz a palavra para formar outra, e por imprópria quando muda a classe sem mudar a forma, como quando um adjetivo vira substantivo pelo contexto. Composição também costuma aparecer, mesmo quando o edital enfatiza derivação, porque é parte do mesmo campo. Composição por justaposição, quando mantém formas, e por aglutinação, quando há perda ou fusão de elementos. Saber identificar isso ajuda tanto em questões diretas quanto em interpretação, porque a formação de palavras pode indicar tom, ironia, tecnicidade ou informalidade. Flexão verbal e nominal é um ponto que cai junto com concordância. Flexão nominal envolve gênero e número em substantivos, adjetivos, artigos e pronomes. Flexão verbal envolve pessoa, número, tempo, modo e voz. A banca adora confundir tempo verbal com sentido. Por exemplo, presente usado com valor de futuro, pretérito imperfeito com valor de hipótese e o futuro do pretérito com valor de cortesia ou dúvida. Também cobra vozes verbais, ativa, passiva analítica, passiva sintética e reflexiva. E cobra transformação de voz, exigindo ajuste de concordância e de termo agente. Concordância nominal e verbal é onde muita gente perde ponto por detalhe. Concordância nominal é a relação entre substantivo e seus determinantes e modificadores. Um núcleo no singular pode estar acompanhado de adjetivo no plural quando há ideia de diversidade, e há casos em que o adjetivo concorda com o termo mais próximo ou com o conjunto, dependendo do estilo e da norma. Concordância verbal depende do sujeito. Parece simples, mas a banca explora sujeito posposto, sujeito composto, expressões partitivas, coletivos, porcentagens, pronomes de tratamento e casos com si. Com o sujeito composto antes do verbo, a tendência é plural. Com o sujeito composto depois, pode haver concordância no singular por atração, mas o plural costuma ser preferido na norma padrão. Expressões como a maioria de, parte de, um grupo de permitem verbo no singular, concordando com o núcleo, ou no plural, concordando com o termo plural, dependendo da intenção e da norma do exame. Porcentagem pode concordar com o número ou com o termo determinado, e a banca explora isso para confundir. E atenção especial ao se. Se for índice de indeterminação do sujeito, o verbo fica na terceira pessoa do singular. Se for partícula apassivadora, o verbo concorda com o sujeito paciente. Essa diferença derruba muita gente, porque é preciso analisar a transitividade do verbo e a possibilidade de passiva. Regência nominal e verbal é outro núcleo de prova. Regência é a relação de dependência entre um termo e seu complemento, frequentemente mediada por preposição. Verbos têm regência própria. Alguns pedem objeto direto, outros pedem preposição e viram objeto indireto, e outros aceitam as duas construções com mudança de sentido. A banca cobra verbos como assistir, visar, preferir, obedecer, informar, implicar, chegar, ir, e cobra também nomes e adjetivos que pedem preposição, como favorável, necessário, capaz de, ansioso por, apto a. O segredo para não errar é não confiar só no ouvido, é saber a regência padrão e reconhecer quando a questão está pedindo norma culta formal, não uso coloquial. Crase é o tema que mais aparece como pegadinha. Crase é fusão de duas vogais a uma preposição exigida pela regência e um artigo definido ou pronome demonstrativo iniciado por a. Então você só usa crase quando a preposição a e quando o termo seguinte aceita artigo feminino. A regra prática é testar substituindo por um termo masculino. Se aparecer ao, no feminino tende a ser a. Mas isso falha em alguns casos. Então você precisa conhecer os principais contextos. Crase antes de palavras femininas determinadas, crase em locuções adverbiais e prepositivas femininas consagradas, crase antes de aquele, aquela, aquilo quando a preposição. E você não usa crase antes de palavra masculina, verbo, pronome pessoal, nome de cidade que não admite artigo,
e antes de uma no sentido indefinido. Também é clássico cair à distância quando há sentido de distância determinada, e sem crase quando é apenas distância indefinida, dependendo do contexto. E cuidado com o até. Pode haver crase se houver artigo, mas nem sempre é obrigatório. A banca gosta de explorar isso. Coordenação e subordinação tratam de como as orações se ligam. Coordenação é quando as orações são independentes sintaticamente, ligadas por conjunções coordenativas, expressando adição, oposição, alternativa, conclusão e explicação. Subordinação é quando uma oração depende de outra e exerce função dentro dela. A banca cobra orações subordinadas substantivas, adjetivas e adverbiais. Substantivas exercem funções como sujeito, objeto, complemento nominal e predicativo. Adjetivas caracterizam um nome e podem ser restritivas, sem vírgulas, ou explicativas, com vírgulas. Isso é muito cobrado porque muda o sentido. Restritiva delimita, explicativa comenta. Adverbiais expressam circunstâncias como causa, consequência, condição, concessão, finalidade, comparação e tempo. Aqui entra a interpretação. Reconhecer uma concessão, por exemplo, ajuda a entender que o autor admite um ponto para reforçar outro. Colocação das palavras envolve ordem e posição de pronomes oblíquos átonos, como mi, ti, si, u, a, li. Em norma padrão, a próclise, quando o pronome vem antes do verbo, ênclise, quando vem depois, e mesóclise, quando vai no meio do verbo no futuro do presente ou futuro do pretérito em contextos muito formais. A próclise ocorre com palavras atrativas, como negativas, pronomes relativos, conjunções subordinativas, advérbios e expressões que puxam o pronome para antes. A ênclise é comum no início de oração, sem palavra atrativa. A mesóclise aparece em linguagem formal, quando não há atrativo e o verbo está no futuro. Em prova, o foco geralmente é identificar erro de colocação e reconhecer quando a banca exige norma culta mais rígida. Agora vamos para a pontuação, que é essencial tanto para a gramática quanto para a interpretação. A vírgula não marca pausa, ela marca a estrutura sintática. Você usa vírgula para separar elementos de mesma função em enumeração, para isolar adjuntos adverbiais deslocados quando longos ou quando o estilo exige, para isolar orações subordinadas adverbiais antepostas, para marcar apostos e vocativos, e para separar orações coordenadas em alguns casos. Você não separa por vírgula o sujeito do verbo, nem o verbo de seu complemento direto, salvo quando há intercalações. Um erro clássico é colocar vírgula depois de sujeito longo, só porque parece que precisa respirar. A banca cobra isso muito. Ponto e vírgula aparece quando você quer separar itens complexos, organizar períodos longos e dar clareza entre partes que já têm vírgulas internas. Dois pontos introduzem explicação, consequência, enumeração, citação ou esclarecimento. Travessão pode indicar fala, destaque, interrupção, comentário. Parênteses inserem informação acessória. Aspas podem marcar citação, ironia, uso especial de palavra ou distanciamento do autor. Reticências sugerem continuidade, suspensão, dúvida, e podem aparecer para criar efeito estilístico, especialmente em textos literários. E o ponto final e o ponto de interrogação e exclamação têm efeito de encerramento e entonação. Mas em prova a banca costuma cobrar mais vírgula e dois pontos, além do uso de travessão em discurso direto. Leitura e interpretação de texto é onde a prova separa quem domina a língua de quem só decora a regra. Interpretação envolve entender tema, tese, ponto de vista, argumentos, pressupostos, implícitos e efeitos de sentido. Tema é assunto geral. Tese é a posição do autor sobre o tema. Muitos textos, especialmente dissertativos, têm uma estrutura com introdução, desenvolvimento e conclusão, mas a banca pode trazer crônicas, artigos, reportagens, poemas e trechos literários, e você precisa reconhecer o gênero e o objetivo comunicativo. Organização textual depende de progressão temática e de como o autor encadeia ideias. Coesão é o conjunto de mecanismos linguísticos que ligam partes do texto. Pronomes que retomam termos anteriores,
elipses que evitam repetição, sinônimos e hiperonímos que substituem palavras, conectivos que indicam relação lógica, repetição intencional para ênfase. Coerência é a lógica global. O texto precisa fazer sentido, não se contradizer, respeitar conhecimentos de mundo e manter continuidade temática. Um texto pode ser coeso e incoerente, se as ligações existem mas o conteúdo não faz sentido. Pode ser coerente com pouca coesão explícita, em textos muito simples ou com elipses, mas em geral a prova cobra sua capacidade de perceber como conectivos mudam o sentido. Mas opõe, portanto conclui, porque explica ou causa, embora concede, se condiciona. Se você identifica o conector, você entende a relação entre ideias e responde questões de inferência com mais segurança. A banca também cobra inferência, que é concluir algo que não está dito literalmente, mas está sugerido por pistas do texto. Cobra ironia, que é dizer uma coisa para significar outra, geralmente com crítica. Cobra intertextualidade, quando um texto dialoga com outro por citação, referência ou paródia. E cobra ambiguidade, quando uma frase permite mais de uma interpretação, seja por má colocação de termo, seja por pronome sem referente claro. Em prova, muitas questões pedem para substituir uma palavra por outra sem mudar sentido, ou para reescrever um trecho mantendo sentido e correção, e aí entram coesão, regência e pontuação juntas. Figuras de linguagem aparecem tanto na parte de gramática quanto na literatura. Metáfora é comparação implícita, como quando se chama alguém de leão para indicar coragem. Metonímia é troca por proximidade, como ler Machado no sentido de ler obra de Machado de Assis. Hipérbole é exagero. Eufemismo suaviza. Ironia cria sentido contrário ao literal. Antítese aproxima ideias opostas. Paradoxo junta opostos de modo aparentemente contraditório. Personificação atribui características humanas a seres inanimados. Anáfora repete palavras no início de versos ou frases para dar ritmo e ênfase. Aliteração repete sons consonantais e assonância repete sons vocálicos, criando musicalidade. A banca pode pedir identificação da figura ou pode cobrar o efeito. Intensificação, crítica, humor, dramaticidade, persuasão. Significação das palavras envolve semântica e vocabulário. Denotação é sentido literal, de dicionário. Conotação é sentido figurado, contextual, expressivo. Polissemia é quando uma mesma palavra tem vários sentidos possíveis. Homonímia é quando palavras diferentes coincidem na forma. Paronímia é quando palavras parecidas geram confusão, como descrição e descrição. Sinônimos nem sempre são perfeitos, porque variam em registro e contexto. Antonímos também dependem do contexto. Hiperônimo é termo mais geral. Hipônimo é mais específico. E a banca cobra muito a adequação vocabular ao contexto. Palavra pode estar correta, mas inadequada ao nível de formalidade ou ao sentido pretendido. Agora vamos para a literatura brasileira, das origens até a atualidade, e literatura portuguesa até o primeiro modernismo. A prova pode cobrar escolas literárias, características, autores e obras representativas, e também a relação do texto com o contexto cultural e histórico em que foi produzido. Na literatura brasileira, as origens estão no período colonial, com o chamado quinhentismo, que inclui literatura de informação, como cartas, relatos de viagem e descrições do território, e literatura de catequese, ligada aos jesuítas. A Carta de Pero Vaz de Caminha é referência como documento histórico e literário. José de Anchieta aparece pela produção catequética e teatral. O importante aqui é perceber que a literatura nasce ligada ao projeto colonial. Descrever a terra, justificar a ocupação, evangelizar. O Barroco no Brasil surge com uma sociedade colonial marcada por religiosidade, contradição e tensão entre corpo e espírito, culpa e desejo, céu e terra. O estilo barroco gosta de contraste, linguagem elaborada e jogos de ideia. Gregório de Matos é um nome central, com sátiras e poesia religiosa. Padre Antônio Vieira se destaca pelos sermões, com retórica poderosa e argumentação, além de crítica social em certos momentos. O barroco expressa um mundo instável e hierárquico,
e a linguagem reflete conflito e exuberância. O arcadismo, ou neoclassicismo, no século da mineração e do iluminismo, valoriza equilíbrio, simplicidade, vida pastoril idealizada, racionalidade e referências clássicas. No Brasil, aparecem Cláudio Manuel da Costa e Tomás Antônio Gonzaga, com lirismo e idealização, mas também com tensões políticas no fim do período colonial. É comum a banca relacionar arcadismo ao contexto de Minas Gerais, urbanização mineradora e circulação de ideias ilustradas. O romantismo brasileiro se liga à construção da identidade nacional após a independência. Ele valoriza sentimento, subjetividade, idealização e nacionalismo. Na poesia, Gonçalves Dias é símbolo do indianismo e do sentimentalismo. Na prosa, José de Alencar constrói romances indianistas, urbanos e regionalistas, buscando uma cara para o Brasil. Na terceira geração romântica, Castro Alves destaca-se pelo tom social e abolicionista. Aqui o ponto é entender que o romantismo participa do projeto de nação. Cria heróis, paisagens, tipos sociais e mitos de origem. O realismo surge com crítica à idealização romântica e com foco na análise psicológica e social. Machado de Assis é o maior nome, com ironia, narradores complexos e crítica das elites e da moral. O naturalismo, ligado a influências científicas e deterministas, enfatiza ambiente, hereditariedade e instintos, com linguagem mais direta e temas urbanos. Aloysio Azevedo é referência. O parnasianismo valoriza forma, rigor, soneto, objetividade e arte pela arte, com nomes como Olavo Bilac. O simbolismo reage ao excesso de racionalidade, buscando musicalidade, espiritualidade, sugestão e imagens. Cruz e Souza é um nome central no Brasil. O pré-modernismo é período de transição, com denúncia social e retrato de contradições nacionais. Euclides da Cunha, com Os Sertões, analisa sertão, guerra e formação do país, misturando ciência, literatura e sociologia. Lima Barreto critica racismo, burocracia e elites urbanas, com linguagem mais simples e direta. Esse período prepara o modernismo ao romper com idealizações e colocar o Brasil real no centro. O modernismo brasileiro, marcado pela Semana de Arte Moderna, propõe ruptura estética e busca de linguagem nacional, experimentação e crítica cultural. Mário de Andrade e Oswald de Andrade são fundamentais, com propostas de antropofagia cultural e inovação. Depois, há uma fase de consolidação com grandes poetas e prosadores. Carlos Drummond de Andrade representa uma poesia moderna com reflexão existencial e social. Na prosa, o regionalismo moderno traz Graciliano Ramos, Jorge Amado e outros, abordando desigualdade, seca, coronelismo e vida popular. Em seguida, a literatura brasileira se diversifica, com autores como Clarice Lispector na prosa introspectiva e Guimarães Rosa na reinvenção da linguagem e do sertão. Na contemporaneidade, a pluralidade de estilos, temas urbanos, periferias, memória, violência, identidades, e a banca pode cobrar leitura de trechos com atenção à linguagem, ponto de vista e crítica social. Na literatura portuguesa, as origens passam pelo trovadorismo, com cantigas líricas e satíricas, e uma cultura medieval, marcada por oralidade e música. Depois, no humanismo, aparece o teatro de Gil Vicente, com crítica social e retrato de tipos. O classicismo é representado por Luís de Camões, especialmente em Os Lusíadas, que exalta as navegações portuguesas, mistura epopeia e identidade nacional e expressa valores renascentistas. O barroco português também tem forte presença na retórica e na religiosidade, e a literatura reflete tensões do período. Mais adiante, o neoclassicismo e movimentos seguintes se conectam ao iluminismo e a mudanças políticas. No romantismo português, Almeida Garrett tem papel central, ligado à renovação literária e identidade nacional. O realismo português tem em Eça de Queiroz um grande nome, com romances que criticam hipocrisia social, conservadorismo e decadência, usando ironia e descrição detalhada. O simbolismo português aparece com autores como Camilo Peçanha, com poesia de sugestão e musicalidade. O primeiro modernismo português, ligado à revista Orfeu,
traz Fernando Pessoa como figura central, com heterônimos, múltiplas vozes e reflexão sobre identidade, modernidade e crise cultural. Mário de Sá Carneiro também é referência. O essencial aqui é entender que o modernismo português rompe formas tradicionais, experimenta a linguagem e expressa inquietação diante de um mundo urbano e acelerado. Para fechar literatura do jeito que a prova pede, você precisa sempre conectar texto e contexto. Quando ler um trecho, pergunte qual é a visão de mundo ali, qual é a linguagem, quais temas aparecem, e que escola literária faz sentido com isso. Barroco tende a contraste e conflito. Arcadismo tende a equilíbrio e idealização. Romantismo tende a emoção e nacionalismo. Realismo tende a crítica e análise. Naturalismo tende a determinismo e crueza. Parnasianismo tende a forma e rigor. Simbolismo tende a sugestão e musicalidade. Modernismo tende a ruptura e experimentação. E agora um resumo estratégico para a prova, sem ficar decorando regra isolada. Norma ortográfica te dá ponto em acentuação e hífen, mas a banca mistura isso com sentido e com reescrita. Morfossintaxe é o núcleo. Concordância, regência, crase, pronomes e período composto. Pontuação é a chave que amarra tudo, porque muda sentido e revela a estrutura. Interpretação é onde você ganha tempo e acerta mais, porque reconhece tese, conectivos, inferências e ironia. Figuras e semântica aparecem como suporte para a leitura. E literatura exige reconhecer escola, autor e contexto, mas principalmente interpretar o texto literário como expressão de uma época e de um projeto estético.